Se inscreva no canal do YouTube. Moisés, Miriam e Arão são os personagens em evidência na história da qual nós estudaremos a lição de número 5 com o tema Motim em Família. Essa é a lição de hoje da nossa quinta videoaula do atual trimestre. A paz do Senhor Jesus a todos. Sois bem-vindos ao canal EBD com Eduardo. Louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade que Deus tem nos concedido. Vamos então estudarmos a lição de hoje, que tem como palavra-chave a palavra murmuração. Os 3 tópicos da lição de hoje dizem respeito a, primeiro, a influência negativa da murmuração. Segundo, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E o terceiro tópico, Moisés, um homem manso e humilde. Nós estamos estudando sobre relacionamentos em família, sobre como nós podemos superar desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Já temos aprendido sobre quando a família age por conta própria e as consequências que são inevitáveis em decorrência de a família agir por conta própria. Na lição 2 nós aprendemos sobre a predileção dos pais por um dos filhos e podemos entender bem que é natural existir mais afinidade com um dos filhos, só que é um problema quando o pai demonstra preferência explícita por um dos filhos. Na lição 3 nós aprendemos sobre ciúme, o mal que prejudica a família. E podemos ver que este e outros sentimentos ruins não podem estar no seio familiar, porque sentimentos ruins trazem uma série de problemas para dentro da família. Na lição passada nós aprendemos sobre ídolos na família. Podemos ver que isso é algo terrível, que existem tipos de idolatria que estão dentro de muitos lares hoje, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso é algo abominável aos olhos do Criador do universo, do Criador do ser humano, do Criador da família, da família, que é o que nós temos de mais valioso nesta terra, no âmbito terreno, é a família. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre motim em família. Como citei, nós vamos ver uma situação que ocorreu entre Moisés e os seus irmãos Arão e Miriam, e nós vamos ver que houvera problemas dentre os irmãos, houvera problema no povo de Israel, em decorrência de um levante, de murmurações, de situações ocorridas em face da inveja por parte de 2 irmãos para com o seu outro irmão, que eram Miriam e Arão para com Moisés. E nós podemos ver que esse motim, esse problema que existiu, foi entre membros de uma família, entre irmãos. Era uma problemática que estava existindo dentro de uma família, que também atingiu um povo, né, que é o povo de Israel. Então nós temos uma lição que vai nos ensinar quanto aos cuidados que devemos ter com relação a murmurações e contendas na família. É uma lição que vai nos orientar quanto a cuidados no que diz respeito a murmurações e problemas, intrigas, contendas dentro do seio familiar, que são situações que acabam contribuindo para que haja desarmonia no lar, desarmonia na casa, desarmonia na família. Então, o primeiro tópico, a influência negativa da murmuração. Primeiro, assim nasce um motim. Motim, à luz do que nós vemos na nossa lição, diz respeito a atos de desobediência contra regras estabelecidas num grupo social. Então nós podemos resumir, à luz do que diz a nossa lição, motim como atos de desobediência contra regras estabelecidas em um grupo social. Mas a gente pode dizer que motim fala de tumulto, motim fala de rebelião, motim fala de levante, de se levantar, de causar tumulto ou se rebelar contra regras, contra princípios. Então nós vemos que houvera isso, ou seja, aconteceu um motim
por volta dos capítulos 11 e 12 do livro de Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada. E nós vemos que ali nós temos uma descrição de murmurações que acabaram culminando na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Então, motim, ou seja, tumulto, que acabou culminando em rebelião familiar. Então, houveram atos de desobediência contra regras. Esses atos acabaram levando pessoas a se rebelarem contra a liderança de Moisés. E essa situação ocorreu, como disse, entre estes três personagens da Bíblia que eram de uma mesma família, que eram irmãos, né? Então nós vemos que houvera 3 queixas dos irmãos de Moisés, ou 3 queixas que acabaram levando à rebelião. E nós vamos ver que os irmãos de Moisés foram pivôs dessa problemática, e que esse problema atingiu várias outras pessoas, ou seja, o povo de Israel. Que nós vemos que Deus os escolhera e usava o seu servo Moisés como líder de toda a nação. E tinham ali murmurações, tinham ali discordâncias, tinham ali levantes, tinham ali alguns atos de desobediência, e houve um levante dentre os seus próprios irmãos, dentro da sua própria família, e que acabou levando a outros a terem a mesma atitude, o mesmo pensamento, e que acabaram tomando atitudes ali contra a liderança de Moisés, que desagradou a Deus, que confrontaram o próprio Deus por causa da atitude deles. Então nós vemos aqui as 3 queixas. A primeira queixa diz respeito ao fato de que Israel tinha saído do Egito. Como nós sabemos, Deus chamara Moisés para que ele fosse usado por Deus para liderar a nação, porque Deus havia havia prometido tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-los à terra prometida. E ali nós vemos que eles saíram e estavam peregrinando. E a Bíblia nos faz entender que eles haviam saído da região, conforme vemos na nossa lição, na região próxima ao Sinai, ao redor do Sinai. Ali perto do Sinai, onde eles estiveram, eles estavam no lugar que tinham uma boa fertilidade, a terra, o lugar, né, para a produção de grãos, água. Então eles estavam num lugar ali, numa região que era um tanto fértil, né? Então ali, a terra sendo fértil, eles tinham alimento, tinham água. E ali eles prosseguem, eles continuam o trajeto e foram para além do Monte Sinai, para além do Sinai. E adiante eles se depararam, conforme nós vemos a lição dizer, que eles se depararam com o inóspito deserto. Inóspito diz respeito a um lugar adverso, um lugar hostil, um lugar ruim. Então, eles estavam numa terra fértil, um tanto fértil, e agora se deparam com um lugar ruim, com um lugar adverso, com um lugar de dificuldades, com um lugar que não é fértil, com o deserto. E ali, eles passando por um momento pelo deserto, estando no momento no deserto, eles reclamaram, eles começaram a murmurar contra Moisés. O povo murmurou contra o seu líder, o povo murmurou contra Moisés. E aí nós vemos que aquela murmuração deixou não só Moisés entristecido, mas o próprio Deus. Nós vemos que Deus que escolheu Moisés, Deus que tirou o povo do Egito, Deus que estava com o povo, só que Deus permite momentos difíceis, e por uma série de motivos. Deus permite momentos difíceis para nos ensinar, Deus permite momentos difíceis para nos trabalhar, para nos moldar, para nos fazer refletir, para nos fazer valorizar as bênçãos, os momentos de benesses.
Então nós vemos que Deus permitiu eles estarem no deserto e ali eles não aceitavam passar pelo deserto. Eles não queriam aceitar aquele momento adverso, aquele lugar inóspito, como diz a nossa lição. E ali, por causa da murmuração deles, nós vemos que o Senhor Deus, que ficou triste com a atitude deles, operou um juízo de fogo. Ou seja, Deus destruiu um grupo deles, dentre os israelitas, que estavam reclamando. Né? Então nós vemos que houvera morte por causa da murmuração. E aí a nossa lição cita que o Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Deus queimou a murmuração. Deus queimou os murmuradores. Pessoas foram consumidas pelo fogo por causa da murmuração. Então essa foi a primeira queixa, o lugar, o deserto. Né? Segunda queixa, nós vemos que o povo agora começa a murmurar contra o alimento que Deus tinha dado para eles, contra o maná. Deus tirou eles do Egito, permitiu eles passar por alguns lugares, pelo deserto, que é um lugar não desejável, via de regra. E ali, depois, eles estavam precisando de alimento. Eles precisavam de muito alimento para poder sustentar todo aquele povo. Só que Deus cuidou deles. Deus providenciava todo dia, todos os dias Deus providenciava maná. Só que agora eles estão reclamando. Estão dizendo, os alimentos do Egito, nós comíamos isso, nós comíamos aquilo. Nós tínhamos, conforme nós vemos em Números 11, versos 4 ao 6, eles começam a se lembrar da comida do Egito. E aí eles começam a dizer, nós estávamos comendo de graça, pepinos, melões e etc., que tinham no Egito. E agora eles estavam reclamando contra o maná. Ou seja, eles estavam facilmente, eles se esqueceram de tudo que Deus providenciou para eles, de todas as bênçãos que Deus proporcionara a eles, quando eles estavam como escravos no Egito. Eles estavam como escravos no Egito, Deus estava cuidando deles. Quem tirou eles do Egito foi Deus. Quem derrotou o inimigo, Faraó, no Mar Vermelho, foi Deus. Quem abriu o próprio mar foi Deus. Quem providenciava alimento, Deus. Quem providenciava água, Deus. Quem providenciava proteção, Deus. Mas era só passar por um momento de escassez, um momento adverso, que eles murmuravam, que eles reclamavam. Então nós vemos que a murmuração faz o crente acabar esquecendo das coisas boas que ele vivenciou em Deus, ou que vivenciou com Deus. Então nós temos que tirar lições daqui. Primeiro eles reclamaram do lugar, que era deserto. E nós aprendemos que Deus, ele usa o deserto para algum objetivo especial. Deus não, nada que Deus faz em nossas vidas é por acaso. Deus permite nós passarmos pelo deserto para nos ensinar, para nos moldar. Então a passagem pelo deserto na vida do servo de Deus não é para o matar, não é para acabar com ele, não é para morrer. É para ele aprender, é para ele melhorar, é para ele valorizar mais as bênçãos. E quando há um momento de dificuldade, um momento de escassez, é para a gente valorizar as bênçãos, as provisões que Deus já nos concedeu. Mas mesmo Deus permitindo nós passar por um momento, por um lugar difícil, e por um momento de escassez, Ele não nos deixa morrer. Ele não nos deixa desamparados. Né? Então nós sabemos, nós precisamos aprender, eu preciso aprender, nós precisamos aprender com os momentos adversos que Deus nos permite passar. E para fecharmos aqui esse primeiro tópico, a terceira queixa deles. No capítulo 12, nós vemos a rebelião dos irmãos de Moisés contra ele. A rebelião na família. E nós vemos que, em primeiro lugar, nós vemos que Arão e Miriam e Arão, não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita. Moisés se casou com uma mulher de um povo que era descendente de Cã. E esse povo era considerado um povo vil, ou seja, um povo indigno, um povo desprezível.
E pelo fato de Moisés não ter casado com alguém ali hebreu, do seu próprio povo, mas de um outro povo, e de um povo ainda que era considerado desprezível, um povo considerado indigno por eles, então a Miriam e o Arão acabaram utilizando isso como uma forma de criticar, uma desculpa para criticarem Moisés. Nós vemos aqui que essa murmuração foi mais longe, além de eles criticarem Moisés, porque ele tinha se casado com uma mulher cuxita de um povo considerado indigno. Eles, por serem mais velhos que Moisés era o mais novo dentre os três, e eles, por serem mais velhos, queriam que houvesse um tratamento de protagonismo, assim como o de Moisés, deles para com o povo, deles para com Deus. Eles queriam que o protagonismo que Moisés tinha fosse dividido entre eles, que eles também tivessem um papel de protagonismo. Deus tinha escolhido Moisés, chamado Moisés, só que Deus tinha abençoado Arão, abençoado a Miriam também. Só que eles queriam mais. E eles tiveram inveja do líder Moisés, do protagonismo de Moisés. E aí nós vemos que eles tiveram então esse sentimento de inveja. E que a inveja na família é um sentimento perigoso. Nós vemos aqui, a partir do segundo tópico, sobre o motivo da rebelião de Miriam e Arão, né? Primeiro, a inveja. Segundo, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Então, primeiro aqui sobre a inveja. Os dois irmãos de Moisés, Miriam e Arão, alimentaram a ideia de que a liderança sobre o povo israelita teria de ser compartilhada com eles, teria que ser dividida, eles tinham que ter o mesmo papel como líder do povo. E ali Miriam, que já era profetisa, e Arão, que era sumo sacerdote, não se contentaram com seus ofícios, não se contentaram com a função que eles tinham de relevância, de importância. Quantas vezes, quantas pessoas Deus tem um chamado, Deus dá oportunidade, Deus abençoa, Deus usa, mas eles querem tomar o que é de outra pessoa. Eles querem a bênção que é de outro. Eles querem o protagonismo que outro tem. Eles querem a liderança que outro tem, o nome que outro tem. De repente, a maioria destes não querem a carga que o outro tem, mas querem o nome. Não querem os desafios, mas querem o protagonismo, querem ser vistos. Por mais que eles não queiram passar por momentos difíceis que o líder passa, que todo líder passa, né? Então nós vemos que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo, né? Então nós vemos que o papel dos irmãos de Moisés era cooperar na liderança dele, na liderança de Moisés, só que eles estavam com aquele sentimento de inveja. Aí a lição aqui diz que uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, né? Então, eles tiveram inveja e esse sentimento levou eles a ter um sentimento destrutivo, um sentimento que corroía, um sentimento que trazia destruição para eles e que trouxe esse problema para o povo e problema na sua família, um problema na família, um problema de levante na família, de inveja na família, de levante na família, e que trouxeram problemas para a família, tal, e também para o povo. E nós vemos aqui na nossa lição que esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Então nós temos que ter cuidado com a inveja dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E aí a nossa lição fecha essa parte aqui dizendo que quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Então, nós vemos que existem exemplos de famílias onde há completa desarmonia por causa da inveja. Onde há ausência de diálogo por causa da inveja. Quando há brigas na família por causa da inveja. E muitas vezes a morte dentro de famílias por causa da inveja. Então que Deus nos guarde, nos ajude
que tenhamos prudência, sabedoria, direção do Santo Espírito de Deus. Então, para fecharmos esse segundo subtópico, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Então, nós vemos que, infelizmente, essa atitude que Miriam e Arão tomaram acabou influenciando o povo contra a liderança de Moisés. Então, o sentimento e as atitudes de dois membros da própria família de Moisés, ou seja, um motim dentro da família, trouxe um problema que tomou uma proporção maior, que acabou atingindo ou tendo muito mais pessoas envolvidas na situação. Não só os dois irmãos tiveram problema contra Moisés, mas o povo acabou se levantando. O grupo se levantou contra a liderança de Moisés, influenciados pelos irmãos que estavam ajudando Moisés, que deveriam estar só com o propósito de ajudar. E dentro daquilo que Deus lhes proporcionara, e serem usados por Deus. Mas eles acabaram pela inveja, tomando atitudes ruins, atitudes destrutivas, atitudes que trouxeram situações muito negativas, trouxeram dissabores, trouxeram ofensas. Então nós vemos que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Se nós queremos que haja uma família, que a nossa família seja espiritualmente equilibrada, deve ter, no mínimo, a nossa atitude deve começar pelo respeito. O respeito uns para com os outros é indispensável para que a nossa família seja espiritualmente equilibrada. Para finalizarmos, terceiro e último tópico, Moisés, um homem manso e humilde. Primeiro, o homem o mais manso que havia na terra. Nós vemos que a Bíblia deixa claro que Moisés era o homem mais humilde e manso em atitudes que existia na sua época, no seu povo, naquela época, no meio do povo. Então nós vemos que, diante do cenário que nós acabamos de comentar, que nós estamos tratando, de motim, de levante, de tumulto, de rebelião, de dois irmãos contra o seu irmão, dentro desse contexto, a gente fica refletindo sobre isso e pensando que a maioria das pessoas iriam tomar alguma atitude ríspida contra essas atitudes dos próprios irmãos. Sem dúvida, foi um grande desafio para Moisés, e é um grande desafio para qualquer pessoa passar pelo que Moisés passou com a atitude dos próprios irmãos, desse motim dos próprios irmãos. Mas nós vemos que o Moisés, ele não revidou. Né? Essa palavra revidou vem de revidar, que diz respeito à vingança ou dar o troco. Então, o Moisés, ele não revidou, ele não se vingou contra os irmãos, ele não tentou dar o troco. Né? O que o Moisés fez? Moisés agiu foi com sabedoria, né? Agiu com mansidão, que era uma característica que diferenciava Moisés dos outros homens da sua época. E nós vemos que Jesus, no Sermão do Monte, ele ensina, no capítulo 5, versículo 5 de Mateus, que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E no versículo 9, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então essas duas atitudes, ser manso e ser pacificador, estavam presentes na liderança do servo do Senhor, Moisés. Então nós vemos que Moisés deixa um grande exemplo de alguém manso, humilde, de alguém pacificador. Então, e nós podemos observar, conforme a nossa lição, que na mentalidade humana, ser manso, muitas vezes, pode significar fraqueza, covardia. Mas quando nós olhamos para o que a Bíblia ensina, nós vemos que manso, à luz da Bíblia, diz respeito a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. É alguém que age com
mansidão, não tendo controle, tendo autocontrole, controlando suas emoções, controlando suas atitudes, tendo domínio de si mesmo, temperança, né? Então nós vemos que Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Então o Moisés, ele não se deixou levar pela ira, ele pode até ficar, com certeza Moisés não gostou. Quem gostaria? Só que ele não agiu de forma bruta, de forma ríspida, né? Ele agiu de forma serena, de forma tranquila, com mansidão. Ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, Moisés orou para que Deus perdoasse os seus irmãos. Me lembra Estevão quando está sendo apedrejado, como nós estudamos no trimestre passado, parece-me que na lição 7. E o Estevão, a atitude dele ao ser apedrejado foi pedir a Deus para perdoar aquelas pessoas porque elas nem sabiam o que estavam fazendo. E lembro o melhor dos exemplos, que é o próprio Jesus, né? Que orou por aqueles que estavam o acusando, que o estavam condenando, que o estavam crucificando. Então nós vemos que Moisés é um grande exemplo de alguém que foi manso e humilde. Então aqui a nossa lição diz que a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. Então nós precisamos pedir a Deus que haja em nossa família mansidão e pacificação. E precisamos ter a preocupação de praticar essas duas virtudes diariamente na nossa família. Segundo subtópico do terceiro tópico, o fardo de uma liderança. Nós vemos no capítulo 11 do livro de Números que depois da segunda queixa do povo de Israel contra a liderança de Moisés, Moisés acabou conversando com Deus de forma a desabafar. Moisés desabafa para com Deus a respeito do peso que estava sobre os seus ombros de carregar aquela liderança com os israelitas, para com o povo hebreu. Então, diante de tantas situações, de tanta adversidade, ele desabafa com Deus. E ali nós vemos que houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar. Ser líder é um grande desafio. Cada dia que se passa dentro do contexto que temos vivido nos dias atuais, o desafio é maior. O pai é um líder dentro da família. E sempre é um grande desafio liderar. Moisés sentiu o peso diante das situações adversas. E ele teve um momento que chegou a estar sem ânimo. E a nossa lição nos mostra adiante que então Moisés recebe a orientação direta de Deus para separar 70 pessoas de idade, pessoas experientes, 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Então Deus deixou claro para Moisés que ele precisava ali dividir as tarefas, tirar um pouco da carga que estava sobre os seus ombros, do peso. E ali ele dividia entre 70 homens experientes, 70 anciãos, para ajudá-lo na carga que a liderança trazia. Nós vemos mais adiante que é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, quando o Espírito Santo está na vida dos membros de uma família, quando o Espírito Santo está dentro do nosso lar, no lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme, reina a parceria. No lugar da inveja, reina a comunhão. Né? Então, para nós finalizarmos, a punição de Miriam e Arão. Nós vemos que a rebelião provocada pelos irmãos de José, os irmãos de Moisés, acendeu a ira de Deus. Deus ficou irado com a atitude dos irmãos de Moisés. A Miriam teve a inveja, a Miriam influenciou Arão e os dois se levantaram. E quem tomou a atitude inicial foi a Miriam. E aí nós vemos que eles foram convocados, junto com Moisés, para saírem de dentro da tenda, foram para fora da tenda, Deus chamou eles, e Deus conversou com eles. Né? A Bíblia diz que Deus se manifestou numa coluna de nuvem,
E falou diretamente com os dois revoltosos, com os dois que tinham tomado a atitude de revolta contra a liderança do próprio irmão. E por causa da gravidade do pecado da Miriam, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Então, nós vemos aí prejuízos, problemas, circunstâncias adversas decorrentes da inveja, decorrentes da rebelião. A Miriam acabou ficando leprosa, acabou saindo do meio do povo, do convívio, né? Ficou separada por 7 dias porque ela estava leprosa, porque ela ficou leprosa em decorrência da sua atitude. Então nós vemos que o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Nós devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. E a nossa lição encerra essa última parte dizendo que a vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a nossa família, sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Então aqui está o segredo. Deus quer que na nossa família esteja a paz e a harmonia. E nós precisamos entender que é o Espírito Santo que trabalha, que age, operando o caráter de Cristo na nossa família. É o Espírito Santo que faz com que as atitudes da nossa família sejam parecidas com as atitudes de Cristo. Que a nossa família viva, tomando atitudes que glorifiquem a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É o Espírito Santo. Então o segredo é termos o Espírito Santo. Darmos lugar para o Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja na nossa família. Então nós podemos ver na parte conclusiva da nossa lição, ali a última parte, cita que o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Então esta é a nossa lição de hoje. Deus continue te abençoando. Breve estudaremos sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Vamos estudar sobre o último juiz de Israel, Sansão. Deus continue te abençoando. Deus continue abençoando a tua família. Que Deus nos dê prudência, sabedoria. Que o Espírito Santo esteja presente em nossas vidas, nos membros da nossa família. Que haja paz, harmonia, alegria, bênçãos de Deus na nossa vida e na nossa família, no nome santo de Jesus. Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.